O planejamento financeiro pessoal tem como principal objetivo o controle de gastos, controlando gastos para conseguir alcançar as metas e objetivos. O controle de gastos deve ser periodicamente atualizado, com uma planilha ou até mesmo uma folha de papel. O importante é que todos os gastos sejam anotados. O cartão de crédito é um dos principais impedimentos para um bom planejamento financeiro, pois o cartão faz com que haja muita facilidade em se endividar. E um dos objetivos do planejamento financeiro é eliminar as dívidas. Por isso, uma das metas é acabar se livrando definitivamente do cartão ou utilizar ele o mínimo possível. É importante seguir à risca o planejamento e delimitar realmente o que é necessário e o que pode esperar mais um pouco. Por exemplo, uma pessoa tem uma renda de R$3.000 e na planilha ele conseguiu averiguar que R$1.500 são dos gastos essenciais, onde que está o restante da sua renda. Colocando em prática o hábito de anotar os gastos, muitas pessoas começam a perceber que boa parte da sua renda fica mensalmente comprometida com algumas coisas que não seriam tão necessárias, ou ao menos por hora. Com a visão dos gastos desnecessários e tentando diminuir esses gastos, começam a perceber que esse valor deveria estar sobrando. E seguindo a planilha do planejamento, a folha de papel, em pouco tempo muitas pessoas começam a perceber a diferença financeira. Mensalmente começam a analisar que está sobrando muito mais e que, se continuarem nesse rumo, eles vão conseguir atingir as metas dele, diminuindo cada vez mais as dívidas e conquistando um patrimônio. A partir do momento que começam também a delimitar os gastos, a separar o que é necessário do que não é necessário, é muito importante cada pessoa fazer o famoso pé de meia, que seria uma reserva financeira. Ninguém está livre de gastos imprevistos. E com isso, você tendo uma reserva financeira, você vai conseguir a não se endividar para frente. A partir do momento que você tem uma reserva financeira e uma das suas metas é se livrar de dívidas, e aconteceu, por exemplo, que o teu carro estragou, você vai conseguir pagar esse conserto, digamos assim, sem se endividar para frente. Você vai tirar do teu pé de meia, mas você não vai estar se endividando. E é por isso que é tão importante ter uma reserva financeira. As pessoas começam a analisar os gastos, a mudar a sua rotina financeira e a perceber que muito dinheiro estava indo para algumas coisas que realmente não eram necessárias. E depois também de ter feito a reserva, elas começam a procurar por algum investimento que traga retorno. E um dos investimentos mais pesquisados é o CDB, que é um certificado de depósito bancário. Basicamente, o CDB seria um empréstimo que você dá ao banco. Normalmente, quando você faz um empréstimo, você pega o empréstimo do banco e você paga juros por aquele empréstimo. E seria basicamente a mesma coisa, mas ao contrário. Você empresta dinheiro para o banco e ele te paga juro em cima daquele valor que você emprestou. Ele está disponível na maioria dos grandes bancos e também em corretoras de valores, com o intuito de uma rentabilidade maior que a poupança. Esse produto é coberto pelo FGC, Fundo Garantidor de Crédito, que caso o emissor, banco, corretora que você investir chegue a falir ou acontecer alguma outra coisa, ele garante que até 250 mil você tem garantido. Caso a empresa venha a falir, você vai conseguir receber esses 250 mil por CPF, por instituição financeira. Existem vários modelos de CDB. Os mais conhecidos são o pré-fixado, pós-fixado e híbrido, que seria pré-fixado, o cliente já sabe a taxa que vai receber ao final do ano. Por exemplo, ele contratou a 13% ao ano. Ele vai receber essa taxa. O pós-fixado, a taxa percentual se baseia em algum indicador, seja ela a taxa de Selic, CDI ou IPCA, que seria o medidor de inflação do país. Por exemplo, se o indicador promete 100% do CDI, você vai receber como prometido. Porém, o CDI ele pode ter algumas variações. E isso vai definir os lucros no decorrer do período.
Também há o modelo híbrido, que seria os dois atrelados, os dois modelos primeiros atrelados, o pré-fixado e o pós-fixado. É basicamente um CDB que tem uma taxa percentual fixa e outra pós-fixada, que varia de acordo com o indicador, a taxa do indicador. Nesse produto tem alguns impostos que são cobrados. Tem o IOF. Esse IOF só é cobrado do cliente caso ele tire com menos de 30 dias esse valor investido. Caso ele deixe por mais de 30 dias, esse imposto não vai ser cobrado do cliente. E também tem o imposto de renda, que é cobrado de acordo com a quantidade de tempo que o dinheiro é investido. Quanto mais tempo o dinheiro ficar aplicado, menor será a taxa. E essa taxa varia de 22,5% a 15%. Então, quanto mais tempo o dinheiro ficar aplicado, menor vai ser a taxa. Também existem algumas taxas que são cobradas, mas aí depende de cada emissor, né? Por exemplo, se você contrata numa corretora, às vezes pode ter algumas taxas que numa instituição financeira seja um pouco mais alta ou um pouco mais baixa. Isso depende muito de pesquisa. CDB é um produto que está muito famoso no mercado de investimentos, é um produto muito seguro e vale a pena investir. Mas é de suma importância pesquisar a fundo sobre o emissor, para evitar qualquer tipo de calote.